como que é a dinâmica dessa ação, como que é o passo a passo da ação probatória autônoma. O autor apresenta a petição inicial. Então, você apresentou a petição inicial com os requisitos que nós já falamos aqui. O juiz determina a citação dos interessados. No nosso exemplo, a citação do Zé e da sogra do Zé. Como eu te disse, não se admite defesa, mas os interessados podem peticionar pugnando a produção de provas também. Lembra que eu disse? O Zé e a sogra podem querer ouvir testemunhas. Como a lei, olha que importante, como a lei não fala em prazo, a lei não fala que os interessados podem pedir a produção de prova no prazo de 5 dias, 15 dias, 10 dias. Não, a lei não fala. Como a lei não fala, isso vai ter esse prazo, vai ter que observar aquilo que for assinalado pelo juiz. O juiz, às vezes, vai dizer assim, ó, cite-se os interessados para que permitindo-se a manifestação em 15 dias. Se o juiz estabelecer prazo, ótimo. Mas caso o juiz só mande citar e não estabeleça prazo para manifestação, o prazo é de 5 dias, de acordo com o que está previsto no artigo 218, parágrafo 3º do CPC. Aliás, anota isso aí, tá? Isso não está no mapa, mas anota isso. Todas as vezes que você recebeu uma intimação do juiz para cumprir alguma coisa dentro do processo, e o prazo para isso não tiver na lei, e o juiz não assinalar, vale o prazo de 5 dias. Isso está previsto no artigo 218, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. Sabe onde que isso mais acontece? Quando o juiz determina que as partes apresentem o rol de testemunha. E ele não fala em que prazo, a lei não fala esse prazo, e aí conta-se o prazo de 5 dias. Anote esse artigo, porque esse artigo é chave para te salvar em vários tipos de processo e vários tipos de procedimento, tá? Então, o juiz determina a citação dos interessados, os interessados podem apresentar a manifestação ou no prazo assinalado ou em 5 dias, e aí volta para o juiz, e o juiz faz o quê? Determina a produção da prova. Pode ser uma prova pericial, pode ser uma prova testemunhal, pode ser um depoimento pessoal, e aqui eu quero te dar uma dica prática. Eu já adiantei, mas aqui eu quero reforçar. Caso como o do nosso exemplo, né, o depoimento pessoal costuma ser certeiro. Dificilmente uma pessoa que mente acaba não caindo em contradições. A mentira funciona assim. Aliás, quando a gente fala a verdade, quando a gente conta para o juiz a verdade de algum acontecimento, lá no nosso cérebro a gente vai buscar os mentais que a gente tem dos acontecimentos. Se você presenciou um acidente de trânsito e eu te perguntar agora, me conta como foi, você vai buscar lá em cada caixinha do seu cérebro as imagens daquele acidente. Talvez você sinta até a mesma emoção que você sentiu naquele momento, medo, temor. Quando a pessoa mente, ela não tem essas imagens na caixinha mental dela. Ela não tem aonde se socorrer. Então ela cria. Quando a pessoa pergunta para ela, ela cria aquilo como se ela estivesse imaginando. O problema é que aquela criação não fica registrado na cabeça dela. Daqui 10 minutos, se você perguntar a mesma coisa, ela vai te falar com contornos diferentes. Então, dificilmente uma pessoa que mente, ela deixa de cair em contradições. Ela sempre cai em contradições. E no nosso caso, como eu te disse, ouvir a sogra do Zé em depoimento certamente ia deixar evidente que o carro não era dela. Por exemplo, você faz perguntas específicas. Sogra do Zé, quanto que você pagou nesse carro? Ah, eu não lembro. Sogra do Zé, qual foi o mês e o ano que você comprou esse carro? Ah, eu não lembro. Sogra do Zé, quantas vezes você levou esse carro para revisão? Ah, eu não sei ou eu não lembro. Sogra do Zé, você já tomou alguma multa com esse carro? Qual que é o valor do IPVA desse carro? A sogra do Zé não vai saber nada, sabe por quê? Porque o carro não é dela, só está registrado no nome dela. Quanto que custa o licenciamento desse carro? Você vai fazendo perguntas específicas que só o proprietário sabe responder. E se tem lá, se eles querem pintar a história de que o carro é locado, você vai falar, sogra do Zé, qual que é o valor da locação? Que dia que o Zé paga o aluguel? Em que conta que ele deposita? Ah, não, ele paga em dinheiro. Aonde que ele vai? É na sua casa? Tem testemunha disso? Você começa a apertar a pessoa que fala a mentira, porque a mentira não se sustenta. Simples assim. Então, anota aí. Em todas as vezes que você quiser usar a ação probatória autônoma para provar que um determinado bem não é
do laranja, mas sim do executado, vale a pena você pedir o depoimento pessoal. Às vezes você não vai ter testemunha, mas o depoimento pessoal já vai deixar tão evidente que a propriedade efetivamente é do devedor e não do laranja, que isso já vai te bastar para você pedir a penhora lá na execução, tá bom? Depois de produzida a prova, então seguindo passo a passo, né, o juiz determina a produção da prova. Depois de produzida a prova, o que acontece? O artigo 383 fala assim: os autos permanecerão em cartório durante 1 mês para extração de cópias e certidões pelos interessados. Fim do prazo, os autos serão entregues ao promovente da medida. Esse dispositivo 383 ele está absolutamente desatualizado, né? Porque ele serve para a época em que o processo era um caderno, era um processo físico, né? No sentido de que o processo físico ficava no cartório, para as partes tirarem cópia, e depois o caderno era entregue para a parte interessada, para o promovente da ação. Hoje é tudo digital, acredito que na maioria do Brasil, acho que nem exista mais algum fórum onde você protocole ou distribua uma ação física. Então, passado 1 mês, você não precisa, o exequente não precisa esperar esse 1 mês, ele simplesmente entra, tira a cópia, já vai lá na execução e já pede a penhora do bem.